vocês já fizeram a aula um, 2 e 3? Ah, Já. A aula um, nós vimos a importância da palavra de Deus, é o nosso fundamento, a nossa base, o nosso princípio, nosso manual, a nossa diretriz. Na aula 2, nós começamos a entender o mundo natural e o mundo espiritual, que nós transitamos em dois mundos, e não é apenas o que vemos, mas existe o que vemos e o que não vemos, existe o visível, existe o invisível. Isso faz de nós pessoas muito mais inteligentes, muito mais saudáveis, muito mais conhecedora do universo humano, porque a gente transita nesses dois mundos. Depois, na aula 3, a gente estuda um pouco da estrutura do homem, corpo, alma e espírito, a relação dessa estrutura com o divino, porque na Bíblia nós não somos corpo, alma e espírito, nós somos espírito, alma e corpo, ou seja, nós conectamos com Deus, conectamos com os seres humanos, nas nossas emoções e sentimentos, e depois isso tudo reflete na minha vida física, na minha vida pessoal. E agora nós vamos estudar um mistério muito interessante, que é o mistério da graça de Deus. E não só nessa aula, como na próxima aula vai continuar tratando da graça e o poder transformador da graça. Mas nesse momento nós vamos ver o poder libertador da graça. E o que é essa graça? Como ela atua em nós? Como que nós podemos ser transformados, curados e ter uma vida completamente diferente do que tínhamos antes através dessa graça. Graça é de graça. Infelizmente, a nossa mente ela é tão contaminada com valores e que a gente tem muita dificuldade de entender a graça, porque até no mundo empresarial, né, não existe lanche de graça, né? Não existe nada de graça, ninguém te faz nada de graça, ninguém te convida para um almoço e paga seu almoço porque você é bonitinho. Mas no mundo espiritual e no mundo cristão, nós vamos encontrar isso. E isso não é natural, isso não é a nossa lógica. A nossa lógica é ação e reação. A nossa lógica é meritocracia. A nossa lógica, ela tem uma maneira de pensar que tudo tem valor. E na maneira de pensar dos céus, não existe essa relação. E isso confunde um pouco. Isso traz uma certa... Assim, quando a gente vê que o ladrão na cruz foi salvo, sem ter feito nenhuma obra boa, ou seja, a salvação ele não merecia nunca, porque a única coisa que ele fez foi, no último fôlego de vida dele, dizer que ele cria em Jesus Cristo. E é o único cara em toda a Bíblia que teve a certeza da salvação. E quando fala da cruz, as igrejas falam do ladrão da cruz, é um erro, porque ele não era ladrão. O ladrão não era condenado à morte. Ladrão, no máximo, era cortado a mão, alguma coisa assim. Então, assim, a condenação de cruz não era para ladrão. A Bíblia, na verdade, ela fala de malfeitor. Mas o malfeitor, para ser condenado à morte, provavelmente era um assassino. E mais curioso ainda, tem gente que chama ele de o bom ladrão. Não existe ladrão bom e ele também não era ladrão. Então, assim, o termo está totalmente errado. Ele era o malfeitor da cruz que aceitou a Jesus. Tá? E ele foi salvo. Eu, assim, o único personagem em toda a Bíblia que ouviu isso diretamente de Jesus, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Ou seja, o único cara que tem certeza que foi para o céu. E, assim, a nossa mente fica, pô, mas o que esse cara fez para merecer o céu? Se ele matou, roubou, aniquilou, fez um monte de maldades, não sei a história pessoal dele, mas não deve ter sido flor que se cheire. E aí, no último minuto, ele vai lá e aceita Jesus, e Jesus o recebe nos céus. Por isso que a igreja é ativa, inclusive no evangelismo de hospitais, porque muitas pessoas que passaram a vida toda sem conhecer Jesus, pode ali, no último suspiro da vida, receber a Jesus. Eu costumo brincar que se um dia... Brincadeira, nunca vou fazer isso, mas se um dia eu fosse me suicidar, eu subia no prédio mais alto do mundo, porque eu sei que daria tempo de eu me arrepender até chegar embaixo.
Ele iria pedindo perdão pelo menos nos 20 últimos andares para poderem salvar. Mas isso é uma brincadeira, na verdade, assim. Tem gente que só descobre Deus quando o piloto diz que o avião, o motor parou, né? Aí o cara começa a pedir a salvação e se arrepender e tudo mais. O problema não é esse. O problema de você, assim, a gente olha por um ângulo, mas Deus vê por outro ângulo. E se você olhar pelo ângulo humano, também você vai ver que existem vários problemas quando você aceita Jesus no último minuto. Pior ainda quando não aceita. Mas quando você. E eu estou contando isso porque, em uma certa ocasião, eu conheci um senhor de 80 anos de idade que estava aceitando Jesus, indo no apelo, e ele começou a chorar compulsivamente. E aí eu fui conversar com ele e falei: escuta, o que está acontecendo? Por que tanta tristeza? Ele falou assim: porque eu tenho 80 anos. E só agora eu descobri que eu joguei fora 80 anos. E que eu tenho mais alguns anos para ter vida saudável. E é muito triste, porque eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa que eu não deveria fazer. E aí você, eu não sei com vocês, mas comigo é a mesma coisa. Eu me converti com 24 anos, 23 anos. E eu olhava a minha adolescência, a minha juventude, e é jogado fora, porque só tem lixo. Aí você fala, puxa vida, eu perdi 20 e poucos anos, esse senhor estava perdendo 80. E aí tem gente que nasce num lar cristão e não dá valor. Fala, mas assim, eu queria conhecer o mundo. Cara, não tem nada de bom, não sobra nada do que você não teve, que você teve sem Jesus. Então, assim, às vezes a gente tem a vida cristã, eu estou há 40 anos no Evangelho, e ela é muito boa, eu não troco ela por nada. Então, quanto mais cedo a gente conhecer Jesus, melhor é para a nossa vida. Mas a graça de Deus atinge até a pessoa na cruz, ou até a pessoa no leito de morte. É melhor viver a eternidade do céu do que queimando no inferno, sem dúvida alguma. E à medida que a gente entende isso, a vida fica boa na terra e vai ficar boa na eternidade. Porque o que faz a gente viver bem a vida na terra é conhecer a Jesus, porque aí eu consigo, como vocês já viram nas lições anteriores, dimensionar os dois mundos. Eu começo pela graça de Deus a enxergar o que ninguém enxerga. Eu começo pela graça de Deus não ver a maldade humana, mas ver o espírito que domina aquela maldade. Então eu não tenho raiva do homem, mas eu luto contra a potestade que aflige o homem. Ou seja, eu começo a transitar numa dimensão muito maior do que as pessoas que não o conhecem. Então, para a gente, é um outro nível. Por isso que a graça é um negócio complicado. Tem uma parábola que ele fala que chamou um trabalhador às 7 da manhã, depois chamou outro ao meio-dia, depois chamou outro às 4 da tarde, no final do dia pagou todos iguais. E aí o cara das 7 da manhã achou uma injustiça. Como assim? Eu trabalhei mais que os outros. E aí a parábola diz que o senhor falou assim, peraí, eu combinei com você e paguei o que eu combinei. Eu pago o que eu quero para quem eu quero, do jeito que eu quero. Você não tem nada a ver com isso. Não se meta na vida dos outros. Então, assim, a gente às vezes quer racionalizar Deus, às vezes a gente quer entender Deus, mas não cabe a gente. A graça é de graça, e ele dá a quem quer, do jeito que quer, quando quer e a forma que quer. E a gente não tem que comparar, não tem que olhar, ao contrário, tem que ser gratos por ter recebido de graça aquilo que não merecemos. Graça é favor imerecido. Então, assim, quando a gente começa a entender essa graça, a gente vai começar a entender um monte de coisas. Tem gente que não sabe lidar com essa graça. Eu contei, tem um fato de um rapaz que se converteu, ele era traficante, assassino, bandido, tudo de ruim que você possa imaginar. E ele não entendia como que Deus o amava e Deus o aceitava com o histórico de vida que ele tinha. E ele achava que ele era imerecedor da salvação. Até que um dia ele teve um sonho. E aí, nesse sonho, ele morreu, foi para o céu. Aí, quando ele chegou no céu, tinha o livro da vida dele. E aí, quando Deus pegou o livro da vida dele e abriu o livro da vida dele, ele viu o nascimento dele, ele viu a infância, ele viu quando ele era garoto, as brincadeiras de rua e tal. E esse livro ele foi folheando até chegar aos 14 anos. Dos 14 anos, começou a ver página em branco, página em branco, página em branco, página em branco, até o dia que ele aceitou Jesus. E aí o livro volta a contar a história da vida dele. E aí ele entendeu que o arrependimento e o perdão de Deus é diferente do homem. Nós
Perdoamos, mas não esquecemos. Claro, Nós guardamos mágoa. Deus apaga. é verdade. Deus Verdade. apaga. Quando você pede perdão, por isso que eu peço perdão todo dia. Pelos pecados conscientes e os pecados inconscientes. Porque tem pecados inconscientes. Às vezes a gente ofende alguém e não sabe. Então, assim, eu peço que o sangue de Jesus me lave todo dia. Para que aquele dia, histórico daquele dia, só tenha as linhas boas, as linhas ruins fiquem apagadas. Mas, às vezes, a gente cria essa relação de que. Porque a nossa mente lembra. Mas os céus, o nosso livro é apagado. E Deus não fica lembrando. Quem fica lembrando a gente, cochichando e tacando setas do mal, é o maligno. Eu costumo dizer de cada 100 flechas ou 100 pensamentos, 90 são negativos. E não vem de Deus. Deus a ninguém acusa. Então, a hora que eu começo a entender isso, esses pensamentos negativos eu rejeito, porque não vem de Deus. Só que aqui que nós naturalmente fazemos? Nós colocamos uma lupa no negativo e desprezamos os 10 positivos. E aí aquela formiguinha vira um elefante. Aí aquele probleminha fica gigante. Tudo bem, Deus vai te capacitar, pegar uma funda e matar o gigante. Mas esse é um falso gigante. Esse é um gigante que a nossa mente cria. Existem alguns estudos que dizem que 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Não, meu filho saiu de carro. Nossa, e eu não durmo, porque pode acontecer um acidente. É uma preocupação que não acontece. 20% vão acontecer, mas não da forma que eu pensei. Vão acontecer de forma diferente. Então, assim, praticamente tudo que a gente se preocupa não precisa. É perda de tempo. E aí, por isso que a vida cristã, quando a gente começa a se relacionar com Deus e trazer essa graça, a gente começa a entender coisas que naturalmente a gente não entende. Entrar nessa dimensão da graça é algo maravilhoso. E é algo que vai fazer com que a nossa vida se diferencie da dos outros. Tá? Aqui no livro de vocês, fala que uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo de justiça. Tá? Assim, entendendo que a gente foi salvo pela graça, nós fomos libertados pela graça, nós recebemos o poder da salvação simplesmente porque cremos em Jesus e confessamos a Jesus, aí a gente passa a ser servo de justiça. O que seria um servo de justiça? A palavra justiça, aí entra outra palavra interessante, como a gente começa a entender diferente do mundo. Nós entendemos justiça aqui, o que? Advogado de acusação, advogado de defesa e um juiz que julga e você é réu. É mais ou menos isso que a gente imagina. Aí alguém iluminado no século II falou que Jesus era nosso advogado de defesa, o diabo era nosso advogado de acusação e Deus era o juiz, e nós os réus. Isso foi mais uma mentira religiosa que a gente acabou incorporando na nossa vida e que não é verdade. Porque quando a gente transformou Deus em juiz, a gente colocou Deus num patamar inatingível. O réu não conversa com o juiz. E aí nós começamos a achar que Deus era um velho barbudo com um cajado de ferro para punir o pecador. Só que Deus é Pai. Deus nos carrega no colo. Deus é amor. E aí a figura de juiz fica meio fora de sentido. Como que o juiz vai carregar o réu no colo? Como que o juiz vai ser amor? Então, assim, essa figura foi criada no século II pela igreja da época, pelos patriarcas da igreja, e ela não é uma figura verdadeira. Tanto é que Deus se separou do homem, aí surgiram toda essa história de eu precisar de intercessores para alcançar Deus, aí até a palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele virou um dos caminhos, criaram 500 mil caminhos, os santos, Maria e tudo mais, quando, na verdade, todos têm acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ponto. E ele é o Pai. E ele é um Pai de amor.
E ele é um pai que quer nos abraçar, ele é um pai que quer nos beijar, ele é um pai que quer estar junto com a gente, ele é um pai que quer gastar tempo com a gente. Nós vamos ver nessa lição a história do filho pródigo, que é a figura de Deus e o filho perdido. Como Deus é amor, como Deus nos recebe, ainda quando a gente tropeça, ainda quando a gente derrapa, ainda quando a gente pisa na maionese, ainda quando a gente falha, não uma vez, duas, três. Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. Ele perdoa 7 vezes, 70 vezes 7. Assim, e o 70 vezes 7 não é 490, é ilimitado. Amém. Assim, a dimensão dessa relação, ela é uma dimensão muito maior do que a gente pode entender. E quando fala de justiça, a palavra inglesa para justiça, ela ajuda a gente a entender muito mais, porque ela fala righteousness. Righteousness é retidão, não é tribunal. E aí a gente começa a entender que a justiça de Deus não é o tribunal que nós temos no mundo. De novo, a gente tem que renovar a mente, remodelar os nossos padrões, para começar, para entender um pouco mais qual é a forma de Deus agir. Então, quando Deus fala de retidão, de justiça, ele fala servos de justiça, ou seja, servos da vida correta. A vida correta para nós não é um esforço. A vida sem pecado não é um martírio, mas é um prazer. É algo que vai surgir na nossa vida através do Espírito Santo em nós e vai provocar em nós asco do pecado. Por exemplo, eu sou uma pessoa viciada em pornografia. Aí eu aceitei a Jesus. Tem uns que vai ter repulsa imediata. Tem outros que a repulsa é um processo. E tem outros que talvez leve 20 anos para se libertar. Mas se liberta. Porque, na verdade, a presença de Deus em mim vai gerando em mim um justo, que eu não era justo, através da presença do Espírito Santo junto com o meu espírito. Isso vai mudando a minha maneira de ver, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar. O casamento, muitas vezes, ele é uma relação só de briga, e a conversão de um, depois a conversão do outro, começa a haver alguns ajustes. Há um período de paraíso, depois volta as brigas de novo, mas são mais toleráveis, são mais ajustáveis. Ou seja, a gente aprende a pedir ajuda, a gente aprende a ouvir conselho, a gente aprende a aprender até. Mas isso tudo vem pela graça. E essa graça é o poder de Deus em nós, tá? E nós somos a imagem de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos amor. Porque Deus é amor. Então, à medida que eu recebo o amor de Deus, eu pratico o amor de Deus. E aí, quando João Batista anuncia a vinda do Salvador e depois ele vem, a pregação básica do cristianismo é arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, assim, o primeiro ato do cristão, que ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e confessa com a língua, e crê no coração, e depois confessa todos os pecados, porque ele está arrependido dos seus pecados. E existem duas figuras, existe o arrependimento verdadeiro, existe o arrependimento falso, que a gente chama de remorso. O arrependimento falso, ele não produz o asco, ele não produz a rejeição. Ele só produz um sentimento de fracasso, ou seja, ele amplifica um dos nossos problemas, que é o sentimento de culpa. E aí a gente tem vários exemplos. Aqui você tem assim, a questão do arrependimento, né? Tristeza segundo Deus, ou seja, existe uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Existe uma tristeza segundo o homem que produz remorso. Tá? Então, a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. A tristeza do mundo, né? Ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, que é o remorso. Como que isso acontece? Por exemplo, muitos artistas e muitos homens ricos são filântropos.
E a filantropia, ela é uma forma de eu aplacar o sentimento de culpa e anular a graça. Porque se eu estou fazendo ofertas para conseguir um espacinho no céu, eu não estou acreditando que é de graça. Eu estou acreditando que o meu ato filantrópico vai abrir um precedente para eu receber um galardão daquilo que eu fiz de bem, doando X casas para os refugiados, ou seja lá o que for. Então, assim, tem até expressão bonita que eu acho que fala assim: é possível dar sem amar. Muita gente faz isso. Inclusive, existem seitas que colocam isso claramente, que à medida que você é ofertante, você garante a sua reencarnação no estágio mais evoluído, vamos dizer assim. Então, até a oferta que eles fazem é interesseira. É para comprar uma situação mais favorável no que eles creem da reencarnação. Mas, assim, isso é a natureza humana, é a natureza pecadora, é a natureza adâmica, vamos dizer assim. Mas o cristão que ama e que tem o coração de Deus, então, assim, você pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É a situação de um pai para um filho. Você não resiste a dar. Eu até falo que às vezes Deus não me dá riquezas porque eu teria estragado todos os meus filhos. Porque eu queria mimar eles com tudo que o mundo pudesse oferecer. E talvez se eu fizesse muita riqueza, eu talvez tivesse estragado muitos deles. Então, porque quando você ama, você dá incondicionalmente, você dá de graça. Agora, assim, tem muita caridade, tem muito artista que inclusive dá e faz propaganda daquilo que dá, porque aumenta o marketing, aumenta a imagem, aumenta a situação e aplaca um pouco, não cura, mas aplaca um pouco o sentimento de culpa. A única coisa que tira a nossa culpa, que cura a nossa culpa, é o Senhor Jesus e o amor do Pai. Não existe nenhuma obra, porque não é por obras da salvação, que resolve esse problema. Não existe venda de indulgências, né? Você não compra o céu, porque muitas vezes as pessoas teve na Idade Média uma época que as pessoas deixavam o seu inventário, doando todos os seus bens à igreja, porque eles achavam que com esta doação estavam garantindo um trono ali do lado da casa de Jesus. Mas isso não existe, isso não é bíblico, tá? Então, assim, a tristeza, segundo Deus, é o arrependimento sincero. A tristeza, segundo o mundo, é o remorso. E nós temos aqui algumas situações na Bíblia que a gente vê isso claramente. Por exemplo, quando você vê que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se arrepende, ele chora amargamente em secreto. Ele não fez um choro público para mostrar que ele se arrependeu. Ele chorou sozinho. Ou seja, o coração contrito dele se arrependeu. O interior dele se arrependeu. E o perdão veio e Jesus o perdoa, até porque quando Jesus ressuscita, fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus pergunta. Mas naquela hora que ele se arrependeu, ele foi perdoado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, mas fez atrocidades horríveis. Ele adulterou, ele mandou matar um cara, ele fez coisas horrorosas. A hora que ele se arrependeu, ele ficou uma semana chorando, vestido de pano de saco e no pó da terra, porque o filho dele ia morrer e ele se arrependeu e ele pediu perdão e ele orou e ele orou e ele orou e ele orou e o filho morreu. Mas a cura foi tanta que na hora que o filho morreu, ele se levantou e falou: enquanto estava vivo, tinha esperança. Se morreu, eu tenho que continuar a vida. Ele tomou banho, se refez e voltou a ser rei. E voltou a reinar, e voltou a conduzir a vida dele, porque houve um arrependimento sincero. Agora, você olha a vida de Saul, o rei Saul, que perdeu o trono para Davi. Quando Saul pecou, quando Saul foi lá no templo e quis sacrificar, o que aconteceu? A gente vê isso
descarado na nossa política, no mundo todo. O cara, ele senta naquela cadeira de presidente, ou naquela cadeira de deputado, parece que um demônio abraça ele e o poder sobe na cabeça. O cara vira bicho, vira uma pessoa totalmente complicada. Então, assim, você vê que Saul era um rei que ele começou a se sentir tão poderoso, ele achou que ele podia ser sacerdote, que ele podia sacrificar, que ele podia entrar no templo, que ele podia fazer o que ele quisesse, porque agora ele era rei. Agora ele era o Todo-Poderoso, ou seja, ele se achou Deus. E a gente vê muito isso acontecendo, não só nesses homens de poder, mas esses trilhardários. Tem cara que quer fazer uma casa em Marte, tem outro que quer criar uma nanopartícula para dominar o mundo. Então, assim, os caras começam a se achar Deus. E isso aconteceu com Saul. Só que Saul, ele não se arrependeu, Saul teve remorso. E quando o profeta Samuel foi lá e falou: olha, o espírito está sendo tirado de você. O trono vai ser dado a outro, não vai mais ficar na sua linhagem. Aí ele foi lá e simulou um arrependimento, e implorou a Samuel perdão, e rasgou as vestes de Samuel, pedindo para perdoar. Ou seja, ele fez uma baita encenação, e provavelmente foi uma encenação pública para tentar melhorar a imagem dele, para tentar assim, consertar o que ele fez publicamente, para que aplacasse um pouco o erro que ele cometeu. Isso é um remorso, isso não é um arrependimento sincero. Tanto é que Saul não deu isso para ele, e ele realmente se perdeu completamente. Ele entrou na feitiçaria, ele começou a buscar ao ponto de ficar maluco e acabar se suicidando. Que é diferente do que aconteceu com Davi. Outro exemplo que a gente vê claramente essa perdição de um arrependimento por sentimento de culpa e que não gera perdão e, ao contrário, gera até a morte, é o caso de Judas. Judas, ele não imaginava que as coisas iam decorrer como decorreram. Ele achava que se Jesus era o Filho de Deus, não ia acontecer nada. E aí, quando ele viu que tudo aconteceu, ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu com remorso. Por quê? Ele foi tentar consertar a imagem dele. Ele foi devolver o dinheiro para os fariseus. Ele não teve aquele quebrantamento de coração. Ele teve aquele sentimento de que ele tinha que consertar o meio de campo. Ele tinha que se ajustar, ele tinha que aplacar um pouco aquela situação de condenação e tal. Então ele tenta fazer coisas que não mostram um coração arrependido. Mostra um coração que quer consertar as coisas, mas por propósitos ainda egoístas. Então, esse ato de Judas também não foi válido, e ele acabou se enforcando. Porque o peso de culpa, no caso, ele volta maximizado. O verdadeiro arrependimento, ele remove a culpa. Nesse caso, ele só aplaca, e quando volta pior. É quase que um viciado em cocaína, né? Que fica feliz, depois que acaba o efeito, ele entra em depressão. Quer dizer, ele precisa de novo se viciar para poder aplacar aquela ansiedade que ele não consegue mais se libertar. Então isso aconteceu com Judas. E é interessante, porque se olhar no seu livro, você vai ver na página 32, a tristeza segundo Deus, que é exatamente o exemplo que eu dei de Davi e de Pedro, e tem também Jonas, que se arrependeu, que foi jogado no mar e tal. E a tristeza segundo o mundo, que é o remorso, que aí você tem a história de Esaú e de Saul e de Esaú, de Saul e de Saul, rei Saul, e de Judas, que também tiveram remorso, mas não conseguiram produzir libertação, produziu tristeza e morte. Tá? E ambos os casos são 2 casos na Bíblia sobre suicídio. E aí, assim, há uma grande controvérsia sobre isso, mas não é um paralelo direto. O fato é que esses homens, realmente, o Espírito de Deus saiu da vida deles. E aí a gente começa a entender, nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então, não deixa o Espírito de Deus sair de você, porque aí você volta ao vômito, né? Volta à situação anterior, volta ao que era antes, porque a gente
quando fala mudança de mente, renovação da mente, mudar o pensamento, ah, aqui não sei se tem nesse livro, mas é bom, é interessante ver, é Romanos 12, 2, Romanos 12, 1 e 2. No 2 que fala renovação da mente. É muito interessante essa coisa de renovar a mente. Como que eu renovo a mente? Mudança de coração. Como eu mudo o coração? Por exemplo, se eu pegar um porquinho, tirar ele do chiqueirinho, do chiqueirão, dar um banho nele, põe um talquinho, põe um desodorante, perfume, cheirosinho, bonitinho, fofinho, escova dente, faz a unha, deixa ele um brinco e ele fica lá brincando na sala. Se alguém esquecer a porta aberta, ele volta pro chiqueiro. Porque ele tem um coração de porco. Ele pensa como porco, ele age como porco. Mas quando eu aceito a Jesus, quando eu salvo de novo, por isso que Jesus fala para Nicodemos que é um novo nascimento. Eu estou colocando a minha vida para nascer de novo, ser criado. Porque Adão, quando pecou, o espírito foi tirado dele, por isso que ele morre. E Jesus é o segundo Adão. Quando eu recebo a Jesus, o espírito volta para mim. E o meu espírito humano, que estava adormecido desde a época de Adão, ele volta a viver. E através do Espírito Santo eu volto a ter uma relação divina, uma relação com Deus, porque reacendeu algo que foi morto lá no Éden. Então, assim, eu pegar um porco, dar um banho nele, não resolve. Eu tenho que rasgar o peito do porco, arrancar o coração de porco e colocar um coração de ovelha. E a hora que eu coloco o coração de ovelha e costuro aquele peito, eu posso deixar a porta aberta. E ele não volta mais para o chiqueiro. Ao contrário, ele vai na direção do pastor. Ele vai na direção do mestre. Ele vai seguir ao pastor, voluntariamente. Então, assim, entender essa mudança de mente é o que vai... Por isso que a gente chama de novo nascimento. Por isso que a gente chama de nova vida. Por isso que a gente chama de conversão. Porque é essa mudança radical da mente e do coração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, por exemplo, quando eu me converti, comecei a me surpreender no começo com alguns atos que eu jamais faria. Eu, por exemplo, sou de raiz árabe. Toda raça tem defeitos e qualidades, mas o árabe turco gosta de dinheiro e gosta desse espírito brasileiro de malandro. Gosta de levar vantagem, gosta de fazer coisinha. Então, assim, se eu vou numa cafeteria e o cara esqueceu de cobrar um café, ou esqueceu de cobrar o pãozinho, nossa, eu ficava na boa. E se pudesse, eu tentava até enganar ele que quantos cafés você tomou? Tomei um quando tivesse tomado dois. Porque, assim, aquela índole adâmica era forte em mim. E aí, quando eu me converti, eu me vi numa situação que eu falei, não sou eu mais. O que está acontecendo comigo? Eu fui tomar um café, acho que foi até no Café Regina, se eu não me engano. E aí o cara errou a conta. Ele cobrou lá, sei lá, R$ 8 e deveria ser 11. Esqueceu de cobrar um café na época. Aí eu olhei a conta e falei, nossa, ele errou. E na hora eu falei, escuta, você errou. Você esqueceu de cobrar um café. Aí quando eu acabei de falar isso, eu falei, peraí, esse não sou eu. O que está acontecendo comigo? Por que eu fiz isso? Então é muito maluco isso. E essas coisas vão começando a acontecer com a gente, alguns mais rápido em algumas áreas, outros em outros. É o que eu falei, tem gente que leva um dia, tem gente que leva 6 meses, tem gente que leva 5 anos, tem gente que leva 20 anos para largar algumas práticas. Eu mesmo fumava muito e me converti, comecei na igreja e continuei fumando. Não via problema nenhum em fumar e nunca ninguém me chamou a atenção, graças a Deus, porque senão eu não voltava mais na igreja. Mas um dia eu estava trabalhando, eu abri a gaveta, tinha 3 maços, eu peguei um cigarro, pus na boca e ele estava com gosto ruim. 6 meses fumando, estando na igreja, eu não tinha peso de fumar.
Mas um dia o cigarro estava com gosto ruim. E naquela época a gente comprava maço e tinha muito amigo da onça que toda hora te pedia um cigarro, né? Então, se você fumava, nem sempre você fumava um maço de cigarro, você fumava meio maço, 2/3, porque o resto você acabava dando para os caras que sempre pedem. Chamava do cimidão, né? Aí nesse dia eu decidi, eu peguei 2 maços fechados, dei para o cara que trabalhava comigo e fiquei com um no bolso. Eu falei, esse maço vai ficar no meu bolso e vai acabar com o cimidão. Pois quando todo mundo pedir um cigarro e não sobrar mais, eu jogo fora. Mas eu não vou fumar nenhum. E tomei aquela decisão e fiquei uma semana com o maço no bolso. E o pessoal pedia cimidão, eu dava, mas eu não fumei nenhum. E nunca mais fumei. Nunca mais tive vontade, nunca mais. Eu tenho um amigo que levou 10 anos, tem um amigo que parou, mas tem vontade até hoje. Faz 10, 20 anos que não fuma, mas até hoje ele tem vontade. Ele fala que até hoje ele luta para não fumar. Então, assim, Deus trabalha com cada um. Por isso que a gente não pode seguir muito regras. Igrejas não podem ter regras, porque o Espírito Santo ele é pessoal. Ele trabalha com o coração de cada um de forma diferente. Então, o que o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu vou fazendo, mas o que acontece comigo não é uma regra para todas as pessoas. Eu não moldo o mundo. Quem molda o mundo é Jesus. Quem molda as vidas é Jesus, é o Espírito Santo que está em nós. Amém? E a transformação de mente, gente, é a coisa mais linda do mundo. E às vezes chega ao ponto de a gente começar por exemplo, hoje o cheiro de cigarro me incomoda. Hoje o cheiro de cigarro me dá um pouco de asco. Eu não consigo mais. Eu lembro que eu tenho uma história de vida longa, mas eu já era crente, eu fiquei viúvo. E eu já estava aí uns 4, 5 anos viúvo, e os amigos já começam a se preocupar, pô, não vai casar, não vai casar, não vai casar. Não tinha, eu era novo. E aí uns amigos da onça falaram, não, nós vamos levar você para sair essa noite e tal. E pegaram eu e levaram numa boate. Eu nem frequentava esse tipo de coisa, que era uma boate eu era jovem, vamos dizer, de velharada, tudo mulher desquitada, tarada, desesperada. Então, assim, era a prática deles, né? Aí eu fui nesse lugar e era um lugar fechado, antigamente não se falava, não se proibia fumar, e era um fumacê, era um cheiro de cigarro, que chegou assim, acho que fomos lá às 10, era 11, 11 e meia, eu comecei a passar mal. Eu falei, gente, vocês me desculpem, eu não estou me sentindo bem, eu vou embora. Eu saí de lá, minha roupa fedia, tudo fedia. Eu cheguei em casa, fiquei meia hora embaixo do chuveiro, me sentindo inteiramente contaminado com aquele cheiro. Então, assim, até isso Deus dá livramento, né? Deus, Deus colocou uma situação que eu já não conseguia mais conviver naquele ambiente da qual eu fui criado, praticamente. Então, isso é graça de Deus, isso é mover de Deus sobre a nossa vida. Então, tem coisas que são realmente incríveis, né? Aqui, de novo, quando ele fala de arrependimento, libera o homem, aqui no 3, né? Está relacionado a obras mortas, né? O arrependimento libera o homem da influência dos pecados praticados anteriormente, e no 1, né? E no 2 ele fala, arrependimento libera o homem da crença de que as boas obras poderiam purificar. Ou seja, libera o homem, no 1, libera o homem da influência dos pecados, é o lado bom do arrependimento, é o verdadeiro arrependimento. O 2, eu diria que é aquele arrependimento com remorso, que ele acha que com as boas obras ele vai consertar o seu erro. Não é com as boas obras, não é com ações de práticas boas ou doações que eu vou conseguir consertar. Senão eu estou anulando a graça, eu estou vendendo a graça. E graça não se vende, graça é dada. Mesmo que eu não entenda. Como que eu vou encontrar esse bandido no céu? A gente aconselha muito casais, e tem um casal que se separou, e o cara casou de novo, e a moça teve um relacionamento, agora está sozinha. E assim, o cara às vezes começa a falar da ex-esposa como se fosse a maior megera, a maior bandida do mundo, porque ele está na frente da esposa atual. Aí um dia eu falei assim, olha, eu não qualifico ninguém aqui, nem tenho o poder de julgar ninguém. Mas seria bom
vocês dois pararem de falar mal da outra. Porque vocês saibam ou não, ela também é cristã e vocês vão ter que viver a eternidade juntos. Vocês vão ter que passar toda a eternidade convivendo em harmonia. Porque, na cabeça deles, para ficar justificando algumas animosidades, que é separação, pensão, aquele monte de problema que só o mundo tem, né? A gente, graças a Deus, não tem na mentira, a igreja está cheia de problemas assim. Mas, assim, as pessoas começam a criar estereótipos de ódio. E a mágoa, o ressentimento, o ódio, ele tem um efeito devastador. A mágoa é você tomar veneno e querer que o outro morra. Você é o prejudicado da mágoa. O perdão não é merecimento do outro. Não é porque o outro merece ser perdoado. Quem perdoa se auto-beneficia. O perdão é para trazer liberdade para mim, não para o outro. O outro, às vezes, nem merece o perdão. Mas eu tenho que perdoar porque quem é beneficiado com o perdão sou eu. Gente, eu já falei aqui pelo menos uma dúzia de coisas que vocês veem como o mundo pensa diferente da gente. Como Deus pensa totalmente diferente da gente. E às vezes, aí quando a gente começa a entender os mistérios de Deus, nossa, as coisas começam a fluir de um jeito muito melhor, muito diferente. Então aqui, ó, arrependimento por contrapartida não resolve. Mas as pessoas acham que fazendo boas obras vão estar fazendo isso. Não, eu faço boas obras porque é algo inato dentro de mim. Eu amo, por isso eu dou. Eu amo, por isso eu sou generoso. Eu amo, por isso eu não retenho. Tá? No item 2, ele entra na confissão de pecados. Por que confessar pecados? Até numa aula muito antiga, o Samuel fez uma pergunta muito sábia. Aliás, o Samuel é sábio, viu, gente? E essa pergunta tem uma resposta que é muito bom para a gente. Eu não sei se é a única, ou pode ser que tenha mais, e nem ninguém aqui é a voz da verdade. Mas ele perguntou se o diabo via nossos pensamentos. Então, assim, é bom entender que o diabo não vê nossos pensamentos. Antes de eu ter Jesus, eu era vulnerável, eu podia ser possesso. Eu não tinha tranca na minha porta. Ele podia entrar e sair da minha vida porque eu não estava selado. Eu não estava protegido pelo sangue de Jesus. Eu era vulnerável às hostes malignas. E aí entra uma loucura. Macumba funciona? Para quem não é crente, funciona. Porque ele tem acesso a você. Ele pode colocar uma enfermidade, ele pode fazer um monte de coisa. Depois que você aceita Jesus, você recebe um selo do sangue de Jesus. A mesma figura da Páscoa, que os judeus colocaram o sangue do cordeiro na porta das casas, o espírito de morte veio, não pôde entrar na casa dos judeus, passou por cima, e é o conceito de Páscoa. Então, esse selo do sangue de Jesus fecha a porta de acesso a nós. Então, nós somos selados, protegidos. E aí, o que sobra ao diabo? Porque o diabo, se existe alguém persistente nesse mundo, é ele. Ele não desiste. E aí ele começa a fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele cochicha, ele rodeia, ele monta as estratégias, ele monta a armadilha, ele tenta fazer você cair no buraco. E ele fica de olho nas oportunidades de você abrir a porta. Porque aí você tem uma porta que a tranca só se abre por dentro. Então, se você voluntariamente comete um adultério, que é uma figura de liberalidade de fluxos de demônios, então você deu legalidade para ele fazer o que ele não pode fazer porque você é selado. Isso é um assunto bem complexo, mas só para entender um pouco. Então, assim, quando a gente começa a entender que o diabo não lê minha mente, Deus lê. E esses pensamentos ruins são setas malignas. O tempo todo o diabo fica mandando setas, mandando pensamentos. Sabe aquelas figuras de desenho animado que tem um diabinho, um santinho? Não, tem 9 diabinhos e um santinho. Porque aqui está um monte, tem um exército te bombardeando o tempo todo. E você ainda vai lá e põe lupa nas coisas que esses diabinhos estão fazendo. Para com isso.
Para com isso. Põe lupa no lado bom. Só ouve o que é bom. Apaga o que é mal. Lava com o sangue de Jesus, limpa, vai embora. E aí ele vai ver que as setas dele não entrou na sua mente. Que as tentativas dele não deu efeito. E aí ele não vai ter força. E ele vai se enfraquecendo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que começar a trabalhar essa briga de uma forma bem constante, tá? Isso é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque confessar pecados, que é o item da página 33, que é um mandamento bíblico, ele tem que ser muito sábio, tem que ser feito para pessoas confiáveis, porque pode ser distorcida. Pessoas, por exemplo, que são rádio peão, é um perigo desnecessário, não tem sentido fazer isso. Tem que se proteger o máximo possível. Mas o falar com a boca tem um poder no mundo espiritual. Do mesmo jeito que o diabo não lê a mente, mas ele ouve a nossa voz. E não só ele, mas até os anjos de Deus e todo o mundo espiritual. Por isso que quando há salvação, fala assim, confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador com a tua boca e crer no coração. Eu nasci num lar cristão. Só que, assim, a prática da religião que eu nasci, lógico que eu criei em Jesus. Eu ia na missa, eu ouvia de Deus, eu criei em tudo, eu cria na Bíblia, eu criei em tudo. Mas eu nunca efetivamente falei, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Era algo intrínseco. Agora, quando você declara com a boca, aquilo sai como ondas e reverberam nos ares. No mundo espiritual, nos principados e potestades, todos ficam sabendo, todos ouvem e todos passam a ver o selo que você criou quando você confessou com a boca. Parece um ato bobinho, mas não é. Tem um ato poderoso no mundo espiritual. Tudo tem significado na Bíblia. Tudo tem razão de ser na Bíblia. Então, assim, um pecado, por exemplo, a pessoa se masturba. E ela acha que ninguém vê. Mentira. Ela vê, Deus vê, os anjos veem e os demônios também veem. E quem vai jogar um monte de seta maligna pelo que viram? Os demônios. Vai trazer perturbação, trazer um monte de preocupações. Então, se aquilo que acontece no mundo visível vai ter consequências no mundo invisível, e eu guardo aquilo como segredo, quando eu guardo aquilo como segredo, eu crio uma fortaleza maior para as trevas. A hora que eu chego para um irmão confiável, e posso dizer para vocês sem medo de errar, são muito poucos, e confesso um pecado, eu comecei a trazer uma fortaleza de vitória para aquela derrota. O que é isso? Primeiro, eu não estou mais sozinho. E na Bíblia, se você for ver essa questão de unidade, tem alguns versículos, eu não anotei aqui, mas são interessantes, que falam que um derrota 1000, dois derrota 10.000, ou seja, 5 vezes mais do que derrotava um. E tem outro que fala de 100 e de 1000, também a mesma proporção de 5 vezes mais quando há unidade. Então, assim, o poder da unidade, ele tem muito mais força do que uma luta sozinha. O casamento é a mesma coisa, é melhor serem 2 do que 1, e tudo vem em poder de batalha. Então, quando eu confesso, eu não confesso para um irmão, ou para um pastor, ou para alguém que vai estar, um companheiro de julgo, para estar me acusando daquele pecado. Eu confesso aquilo para trazer essa pessoa junto comigo nessa luta. Então, por exemplo, uma pessoa vem para mim e fala, pastor, eu estou numa luta, eu tenho essa deficiência, eu preciso acabar com isso, eu não consigo parar, toda vez eu acho que eu vou parar, mas passa uma semana, eu caio de novo, estou num processo, não consigo me libertar. Tá bom, querido, confessou. A partir de hoje, você arrumou um aliado. Eu vou estar orando por você, vou estar acompanhando a sua vida e vou estar te cobrando. E aí eu cruzo com o irmão e falo, e aí, tá firme? Estou orando. Caiu? Não caiu? Deu certo? Não deu certo?
Como é que estão as coisas? Ah, semana passada eu comecei a entrar na internet, aí eu caí. Não tem problema. Vamos pedir perdão, vamos lavar pelo sangue de Jesus e vamos continuar orando. Eu acho que da próxima vez você conseguiu ficar 2 dias, da próxima vez você vai conseguir ficar 3. E a gente vai acompanhando. Ou seja, a força dele vai aumentando, o poder dele vai aumentando. Porque agora ele não está mais sozinho, agora não é mais algo escondido, é algo que veio à luz. E aí a luz dissipa as trevas, a luz acaba com o pecado. Então, é por isso que a gente fala de confessar primeiro a Deus, primeiro para si mesmo e depois aos outros. E precisa ser para Deus e para si mesmo. Por exemplo, os alcoólatras anônimos, eles não cuidam de ninguém que não queira. Se o próprio alcoólatra não souber que ele é alcoólatra, e ele não quer ser tratado, ele não é aceito. O primeiro passo é ele saber que ele tem um problema, ele ter consciência do problema. E para ele ter essa consciência, aí entra um fator bem interessante para nós. É só o Espírito Santo que dá. Eu não convenço ninguém. Ninguém. Aliás, a internet hoje é maravilhosa, porque você quer discutir com alguém que tem opinião contrária à sua, é uma perda de tempo enorme. Porque tem uns que são mais radicais ainda. Quando você vem como oposição, nossa, aí é réplica, tréplica, quádruplica, centésima, milésima, eles não desistem. Eles querem te convencer e você querer convencer ele. Para! Que neura! Ninguém convence ninguém. Eu posso estudar toda a filosofia, toda a sociologia, toda a psicologia e toda a teologia. Eu não convenço ninguém. Ninguém. Aí vocês vão ver no livro, tem a história do filho pródigo. O filho pródigo é uma figura como se fosse hoje um filho drogado. Aí vai lá o tio, vai lá a mãe, vai lá não sei o quê. O menino não larga. E o filho pródigo, o pai, deixa ele embora. E a sensação que tem daquele pai, ele não vai atrás, ele não vai buscar o filho pródigo, ele deixa o menino quebrar a cara. Mas a sensação que dá na Bíblia, que é a figura de Deus nesse pai, é que ele ora. Ele ora. Porque ele não tem poder de convencer o filho a parar. Mas quando ele ora, tem um momento na história do filho pródigo que acontece um milagre. E tem que ser um milagre, não é uma persuasão. Porque a Bíblia diz assim, que o filho pródigo caindo em si. Uau! De onde veio esse cair em si? É o Espírito Santo que o convenceu. O Espírito Santo deu a ele o entendimento. E aí ele começa a tomar as atitudes de arrependimento. E aí ele decide voltar para a casa do Pai. Então, sem o ato do Espírito Santo, toda a nossa discussão, a nossa aula, a nossa tentativa de persuadir, explicar, comentar, é uma perda de tempo horrível. Não tem hora que assim, vamos orar. Tem pais ou irmãos na igreja que estão lutando com problemas, com os filhos, às vezes, e que você nem sabe o que falar. Eu não tenho a resposta. Mas vamos orar. Porque quem pode fazer alguma coisa, quem pode mover os céus, quem pode mudar um coração, é Jesus. Nós não temos esse poder, só o Espírito Santo tem. Aí vem esse poder do alto e move as trevas, a cegueira, o embotamento, a cauterização, tudo que a gente vê que está assim na sociedade. Pessoas cauterizadas, pessoas enfeitiçadas, pessoas encantadas. Porque tudo isso é revestido de um encantamento, de um fascínio. Tudo. A gente começa a ler muito, e eu tenho falado muito sobre isso. Vocês são um exemplo, estão aqui estudando, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Uma geração que é TikTok, uma geração que é tudo rápido,
Conhecimento zero, conhecimento raso, conhecimento de superfície. Só que Deus não trabalha a superfície, Deus trabalha coração. E se a gente se deixar levar por esse mover da superfície, nós vamos viver que nem galinhas, ciscando para conseguir um grãozinho. Agora, se a gente entra na dimensão do conhecimento, na dimensão do espírito, nós vamos viver que nem águia. Nós vamos enxergar muito além da circunstância. Eu não vou me oprimir com a pandemia. Eu não vou me desesperar com a guerra. Porque eu vou enxergar muito além das circunstâncias, muito além dos problemas. Paulo, preso, devia estar revoltado. Não, ele cantava. Ele louvava. Como isso? Porque ele não enxergava as correntes, ele enxergava muito além das correntes. Ele enxergava o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, a vida no poder de Deus. E, de fato, ele se provou disso. As correntes rebentaram. Os cadeados se abriram. E ele não fugiu. Ele ainda converteu o carcereiro, que queria se matar porque os presos iam fugir. Ele falou, não vamos fugir não, fica tranquilo. Foi lá na casa do carcereiro, o carcereiro colocou remédio nas feridas dele. Olha que doideira, gente. Então, assim, é muito lindo isso, né? E quando a gente entra nessa atmosfera do perdão, entra nessa atmosfera da graça de Deus, aqui vocês vão ver que eles usam, a Bíblia usa uns termos bonitos, né? Todo mundo acha lindo, às vezes ninguém entende, né? Propiciação, expiação. Não é bonito isso, né? Nossa, Jesus levou nossos pecados, ele pagou o preço da minha dívida, é uma propiciação, ele pagou o preço da minha dívida. A expiação é o pagamento pleno da justiça contra mim, foi pago. Todas as minhas dívidas foram removidas, né? Eu fui redimido, remissão dos pecados. São palavras bonitas. Na verdade, assim, em outras palavras, assim, você não deve mais nada, cara. Tudo que era para você pagar já foi pago. E aí tem uma figura incrível, né? Por isso que a gente é chamado para nascer de novo, nascer do Espírito, e esse velho homem, ele é enterrado, ele é morto no batismo, né? A gente confessa Jesus com a boca, isso tem um poder no mundo espiritual, a gente recebe o selo, aí a gente segue o batismo é um ato público de confissão e que dá mais forças ainda no poder no mundo invisível, porque você fez isso publicamente. O diabo, o selo, é como se o selo ganhasse uma dimensão maior, que agora você tem uma nuvem de testemunhas da sua salvação, e aí você entra nas águas e depois você ainda tem mais esse mover sobrenatural do Espírito Santo, que a gente chama de batismo no Espírito. Alguns falam em línguas, outros têm outros tipos de manifestação, mas todo mundo tem um tipo de manifestação no Espírito. Não fica preocupado que você ainda não fala em línguas. Se Deus quiser, um dia você vai falar. Se Deus não quiser, você já tem o Espírito Santo. Sabe como você tem o Espírito Santo? Mas como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como eu sei que eu sou batizado no Espírito? Ué, você já não se arrependeu? Você já não se arrepiou dos pés à cabeça no meio de um louvor? Aí a janela estava aberta, né? Veio um vento frio ali. Não veio, então foi o Espírito Santo. Você já não sentiu um calor e não estava tão calor? Já não sentiu uma eletricidade? Já não sentiu uma alegria estranha? E eu já vi gente entrar no riso, na gargalhada. Isso é uma espécie de batismo do Espírito Santo. Eu tenho um que eu não gosto, mas foi do jeito que Deus me fez e eu, quando acontece, eu fico até chateado, mas quando o Espírito me pega, eu choro. Agora, você imagina, eu estou ministrando para vocês aqui, eu dou umas embargadas. Eu fico louco da vida, porque às vezes até atrapalha a ministração. Mas eu também, por outro lado, eu sei que é Deus agindo, porque quando eu dou essa embargada, há um insight, há um mover sobrenatural, há um agir de Deus. Mas é a forma que Deus opera em mim, e eu sei que é do Espírito Santo, não é de mim. Então, assim, alguns sintomas todos vocês já tiveram.
Querem falar em línguas? Deus dá, é só pedir, Deus dá. O problema do falar em línguas é que a nossa mente é muito ruim para nós mesmos, a gente racionaliza demais. Eu tive um amigo, ele era tão racional, ele era cientista, e ele achava que ele tinha que entender as línguas. Ele começou a ficar do lado de quem falava em línguas e a escrever. E ele queria traduzir aquilo. Olha que doideira. Aí um dia eu falei para ele, cara, você vai ficar louco. Muitas letras estão te levando à loucura. Para de estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você não baixar a guarda, enquanto você não se esvaziar de você mesmo, enquanto você não tentar racionalizar isso, você não vai receber. Você acha? Eu falei, tenho certeza. Bom, fui levar ele num evento, o cara se espatifou no chão. O óculos dele voou e ele começou a falar em línguas. Até hoje ele não sabe como. E ele nunca conseguiu traduzir também. Mas tem um dom que também é interpretação de línguas. Mas, assim, o mover de Deus, gente, é livre. Se você quer busca, ele vai te dar, mas você com certeza já tem o mover do Espírito Santo dentro do seu coração. E quem convence é o Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo. Na história do filho pródigo, na nossa vida. Olha, cada um aqui vai ter história para contar. Eu tinha alguns problemas mentais que a gente não acredita que tem. E se alguém falar, a gente diz que é inveja, que é problema. Por exemplo, eu era megalomaníaco. Eu era um cara que achava que ia fazer milhão com tostão. Sempre tinha um negócio da China, e sempre o negócio que eu tinha era o melhor do mundo, e eu queria convencer todo mundo que aquele negócio era bom. E aí fui perdendo dinheiro, fiz negócio errado, fiz um monte de coisa, mas sempre eu achava, e se alguém falava assim, não, Elton, isso é exagero, não vai dar certo. Ah, tá de olho gordo no meu negócio, tá querendo micar o meu negócio. Ah, não acredita porque gostaria que fosse ele. Ah, tá de olho gordo porque vai estar com inveja. Eu sempre tinha uma desculpa pronta para tudo isso. E é curioso isso, o dia que o Espírito Santo falou para mim, Elton, você é megalomaníaco. Dói. Dói, mas cura. E você sabe o que é mais maluco? Hoje eu sou curado disso, graças a Deus. E eu vejo pessoas com a mesma enfermidade. E eu já tentei falar. Sabe qual foi o resultado? Zero. Porque as pessoas acham que eu estou de olho gordo, as pessoas acham que eu estou com inveja, as pessoas acham que eu estou desdenhando do negócio que eles estão fazendo. Então agora, quando eu percebo, eu começo a orar. Falo, Deus, a misericórdia que o Senhor teve comigo um dia, alcance ele. A graça que o Senhor me deu um dia, que possa chegar a ele. Porque é melhor eu orar do que eu falar. E se falar, vai ser a palavra certa, na hora certa, no lugar certo, no momento certo, não vai ser da minha mente, da minha racionalidade, vai ser a graça de Deus. Sabe aquela coisa, eu fiquei viúvo 6 anos, então todo mundo te convida para um churrasco, aí você chega no churrasco, tem 5 casais, você e uma moça solteira. Puxa, que coincidência. Não dá certo. Essas armações não dá certo. Não dá certo, porque isso é armação humana. Isso é vontade dos homens. Não gera esse relacionamento. Não dá o tchan. Ao contrário, fica uma coisa meio desagradável. Mas quando o Espírito move, quando Deus age, a coisa acontece. Não sei se eu estou dando para entender. Sim, um novo nascimento, uma nova criatura, um novo mover, vai vir o poder do Espírito Santo. Assim, você aceita Jesus, confessa com a boca, você vai ao batismo, testemunho público, você recebe o Espírito Santo, Deus começa a agir no seu coração, sinais vão acontecer, mudanças vão vir. Graças a Deus por isso. Nascer do Espírito, não da carne. Amém? Passei da hora, desculpem. Desculpa aí, Samuel. Eu me empolguei aqui. Vamos orar, gente? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu terminei aqui no Nascer do Espírito, tá? Eu não li nenhum versículo, vão me crucificar. Não fui religioso hoje. Mas Deus é Deus. Deus é maior que a minha religiosidade, Deus é maior do que as minhas lógicas, Deus é maior do meu raciocínio, Deus é maior do que aquilo que a gente imagina ou pensa. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Não. Uma dúvida?
Se não tem dúvida, ou não entendeu nada, ou fui muito claro. Mas tá bom, de qualquer forma, não é a gente que faz, é o Espírito Santo que faz. Amém? Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua graça, pelos teus preceitos, pelos teus ensinamentos. Obrigado por esse livro, Pai. Obrigado pelo pastor Márcio, pelo pastor Kelson, que os escreveram, porque nós vemos nele, Senhor, muita profundidade. E não é apenas o que nós lemos e ensinamos, Pai, mas aquilo que age na nossa vida. Eu, Samuel, já fizemos isso várias vezes, Pai, e todas as vezes que lemos o livro, lemos as tuas escrituras, ou estudamos a tua palavra, somos edificados, somos renovados, somos amadurecidos, que o Senhor possa fazer isso, Senhor, com cada um aqui. Pai, que tudo que eu falei, a mesma misericórdia, a mesma graça, Pai, o mesmo amor que um dia o Senhor deu para mim, Pai, que eles possam receber. Que esse Pai, Senhor, essa identidade de Pai, que nos pega no colo, Pai, e nos dá segurança, que nós somos filhos de Deus, Pai, e cada um deles possa sentir nessa hora. Eles nasceram de novo, eles são teus filhos, Pai. E ali, Senhor, o Senhor acalentando essa criança como uma mãe com um bebê no colo, que tem cobertura, que tem nutrição, que tem segurança, que tem amor, que tem carinho, que tem, Senhor, uma aura de graça, Pai, uma alegria permanente, Pai, que eles possam provar dessa presença sobrenatural sua para conosco, Pai. Leva eles, Senhor, a uma intimidade mais profunda, mais e mais, Senhor, intimidade contigo. Que eles possam realmente resgatar, Senhor, todos os valores que foram perdidos no Éden, a identidade de filhos, tirando o espírito de orfandade. Eles não precisam, Senhor, ter sentimento de culpa, porque toda a culpa já foi levada. Eles não precisam ter vergonha, Pai, porque o Senhor já levou sobre si toda a vergonha. O Senhor foi crucificado nu, Pai, para que toda a nossa vergonha pudesse ser tirada de nós, porque o Senhor levou sobre si. O Senhor colocou a mente que era limpa no lugar da nossa que é suja e recebeu uma coroa de espinho em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez para que pudéssemos ser justificados, restaurados, remidos, reconciliados contigo. Obrigado, Pai, porque não há nenhuma acusação contra nós. O Senhor já levou sobre si todas as acusações. E que nós possamos, nessa nova vida, Pai, nessa vida em Cristo, Senhor, ser transformados de glória em glória. E que a gente aproveite, se temos mais 20, 30, 40 anos na Tua presença, que sejam anos frutíferos, que sejam anos de paz, que sejam anos de bênção. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nos Teus preceitos, a caminhar nos teus caminhos. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Graça e paz, queridos.